Vamos lá. Como Shadow of War cria histórias únicas. Vamos ver. Ver em 1.5x pedido da pessoa que enviou o vídeo. Histórias. Um dos fatores mais importantes nos jogos. Não é o mais importante de todos, mas assim como a gameplay, o visual e a trilha sonora, é um dos pilares que sustentam toda a base de qualquer jogo. Uau, discordo. Pac-Man, jogo de luta, LoL. Tem vários jogos que não precisam de nada de história. Só que se a história existe, ela precisa incrementar a experiência e não atrapalhar. E muitas vezes só atrapalha. Sim, literalmente qualquer jogo. Talvez o visual e a música, apesar de serem extremamente impactantes, não sejam tão cruciais quanto a história Aí e a gameplay. novamente a gente fala, né, de narrativa emergente, narrativa embutida. A narrativa embutida é a história do jogo. A narrativa emergente é a sua história jogando o jogo e tal. Sei que, mas aí o que ele tá falando é que todo jogo talvez teria que ter uma história. Isso é falso. Pac-Man, Tetris, qualquer. Até você consegue encontrar um monte de jogos. Você pega as partidas de LoL. é, Antigamente a gente sabia de porra nenhuma da história de Mortal Kombat, de jogos de luta. Então isso não é necessário. Jogos arcade em geral, né? Porque eles usam narrativa emergente pra prender você nele, que é a sua história jogando, suas experiências. Mas como história, eu não tô querendo dizer apenas a narrativa que é criada pro jogo, e sim, principalmente, aquela que é criada dentro do jogo. E apesar de parecer contraditório dizer isso, existe uma diferença muito gritante entre essas duas coisas, e o sistema Nemesis em Shadow of War conseguiu explorar essa diferença de uma maneira magnífica que nenhum outro jogo desse mesmo escopo jamais conseguiu. Você não Jamais conseguiu porque o sistema Nemesis tem copyright da empresa que fez. Então é proibido outras empresas fazerem um sistema Nemesis parecido ou se inspirar nele porque ele já tem essa patente e isso atrapalha o desenvolvimento de jogos porque patente é uma forma de abusar de poder econômico de quem tem muito para impedir quem tem pouco de conseguir chegar lá também. É isso. canal Mr. Magma, que no caso sou eu, e hoje eu vou apresentar pra vocês como Shadow of War cria histórias únicas e faz com que todos os que jogarem ele tenham suas próprias experiências e ligações. Ele tá falando de narrativa emergente, é isso que ele tá falando, a gente comentou já. A gente já falou isso em vários vídeos aqui no canal secundário também, né? Personagens totalmente diferentes, seguindo uma mesma história global, com apenas um único final, e ainda assim torna a experiência de cada jogador mais única do que a de jogos como Cyberpunk ou The Witcher 3, que tem inúmeras linhas de diálogos e escolhas e finais muito diferentes. E para começar, a gente precisa falar um pouco sobre os tipos de narrativas que os jogos podem nos proporcionar. Propriedade é crime? Narrador comunista? Cara, desculpa, eu acho que a propriedade deve ser um dos direitos fundamentais de todo ser humano, então eu sou o maior criminoso que existe. Eu e o Luffy estamos juntos. Primeiramente, não existe um jeito certo e absoluto de se criar uma história para um jogo ou de desenvolver uma narrativa. Simplesmente não tem fórmula para isso. E é claro que vão ter estilos de narrativas, formas de se contar a história ou de não se contar a história que vão ser melhores ou piores para propostas diferentes nos jogos diferentes. Em O jogos como negócio é que propriedade intelectual é só Estado e empresas amigas de Estado usando isso para impedir que a competição chegue até eles. Isso é usado desde o início da propriedade intelectual, o que foi na Inglaterra, foi para impedir outras pessoas que estavam produzindo tecido e outras coisas do tipo de competir com as empresas que eram amigas do governo da época. E aí começaram a botar a questão de propriedade intelectual para tal, uma putaria do caralho. Tanto é que o próprio mercado americano de filme teve muito problema com isso no início, porque você só podia exibir filme. A empresa que fazia o filme, ela era a mesma que exibia o filme. Então o filme só passava em certos cinemas. Isso gerou uma putaria do caralho e tal, até que virou o sistema de hoje, onde você tem empresas que exibem o filme e empresas que produzem o filme. Então putaria, é só pessoa tentando passar a perna uma na outra, se dar bem. O ser humano é um bicho do caralho, né? The Witcher 3, Cyberpunk, Starfield, Skyrim, Fallout, jogos que no geral são conhecidos por terem narrativas muito grandes, complexas e diversas, eles têm o que a gente pode chamar de narrativa embutida, que é quando a narrativa é inteiramente planejada e colocada no jogo, seja um jogo totalmente linear como em God of War, ou um jogo totalmente livre e cheio de escolhas como em Baldur's Gate. E claro, são duas formas totalmente diferentes de se contar histórias, mas ambas por terem sido planejadas previamente, ou seja, se tem uma linha de diálogo que segue outra em Baldur's Gate, alguém teve que ir lá e planejar elas e programar, ou seja, mesmo que com escolha, foram planejadas. Então, são narrativas embutidas. Mas além desse tipo de narrativa, a gente também tem jogos como Minecraft, Among Us, Roblox, Rabu, qualquer um desses jogos que não possuem uma história totalmente planejada e que a história se constrói diretamente dentro do jogo. No Among Us, alguém é selecionado para ser o impostor e aí sim começa a investigação. Quem ele matou primeiro, onde ele estava, tudo isso é um tipo de narrativa emergente. No Minecraft você pode construir uma casa que foi destruída por um amigo seu, daí você vai lá e destrói a dele, começa uma puta guerra no servidor e isso também é uma narrativa que foi criada dentro do jogo. Porém, ao contrário do que parece, essas narrativas emergentes não são criadas apenas por jogos multiplayers, apesar de ser a forma mais fácil delas Sua experiência com qualquer jogo já é sua história jogando, já é narrativa emergente. A diferença dos jogos, desde o Pong,
uma das coisas é exatamente essa, né? Então, não só dos jogos, mas qualquer interação social você vai ter esse tipo de coisa. Mas interação do ser humano com alguma coisa, né? O negócio é que os jogos hoje em dia, as pessoas estão muito focadas na história que o jogo propõe a você, planejada pelo desenvolvedor, e deixa isso de lado. Não é certo nem errado, é só que acabou virando moda, né? Manifestarem. Sobre o alvo do vídeo Shadow of War, a gente consegue aplicar exatamente esse conceito na história do jogo, mas como eu já tinha dito, não existe uma fórmula mágica de como criar uma história de forma certa, e uma narrativa emergente e uma narrativa embutida podem sim conviver no mesmo jogo, que é o que acontece mais comumente em jogos procedurais. Geralmente acontece bastante em jogos indies, mas essa forma de contar a história é quase que inexistente em jogos com um escopo maior como o Shadow of War, e é aí que esse jogo começa a brilhar. E por incrível que pareça, pra te explicar como esse jogo cria histórias, eu nem preciso te falar de fato sobre a história dele por completo. O que você precisa saber pra entender isso tem o Talion, que é o protagonista, tem o Celebrimbor, que é um espírito de um elfo que tá dentro do corpo dele, tem vários orcs, que são inimigos padrões do jogo, várias fortalezas e exércitos pra derrotar e dominar, e várias formas de se fazer isso no mapa aberto do jogo através de eventos ou ataques planejados ou não planejados. Mas pra quem já conhece a franquia, isso não é novidade. E sim, o jogo tem toda a narrativa embutida que ele promete. Tem personagens pré-planejados marcantes, bem desenvolvidos, uma história global que culmina sempre no mesmo final, inclusive porque é um jogo que teoricamente conta o passado das histórias do Senhor dos Anéis, e apesar de não ser uma história canônica, ele tenta se ater aos fatos dos livros. Mas ao contrário do que muitos jogos que se propõem a trazer experiências diferentes pra cada jogador durante a gameplay e entopem o jogo com várias escolhas geralmente inúteis e que só dão essa ilusão ao jogador, Shadow of War vai por um caminho totalmente diferente e coloca essa variação, essas escolhas e essas experiências especiais e únicas diretamente na gameplay do jogo. E isso tudo através Eu não joguei ainda esse jogo. Mas eu não tenho muita vontade de jogar, não. Mas esse sistema, todo mundo fala muito bem, então dá curiosidade de jogar só pra ver como é que é. do sistema Nemesis. Tá, mas o que exatamente é esse sistema Nemesis? Basicamente, como eu disse, a gente tem a história geral que o protagonista tem que dominar vários territórios e lutar entre várias batalhas no meio da guerra contra exércitos do Sauron e com vários outros inimigos e chefes também. Mas no meio disso a gente tem os orcs. Eles são basicamente os inimigos padrões e ao mesmo tempo os inimigos mais especiais que podemos encontrar durante a gameplay. E isso acontece justamente pela forma como o procedural é utilizado dentro desse jogo. Geralmente quando se fala de um sistema procedural, a gente pensa em Minecraft, em roguelikes, construção de mapas, rotas diferentes, mas aqui a gente tem uma abordagem totalmente diferente, que é através da massiva personalização de inimigos dentro desse sistema. Ou seja, você vai encontrar diversos orcs no jogo, que são inimigos normais e que você vai destruir eles numa gameplay épica, divertida e extremamente fluida. Porém, eventualmente um orc capitão vai aparecer no meio desses confrontos e ele vai ter algumas habilidades especiais, muito mais vida e algumas fraquezas. E você pode acabar encontrando esses capitães vagando pelo mapa, investigando a localização deles, encontrando eles no meio de confrontos ou indo nas indicações de eventos no mapa que simbolizam eles. Cada área do mapa e cada fortaleza tem um grupo grande de capitães divididos em uma hierarquia de poder e de dominância. Além dos capitães, a gente tem os chefes de guerra e, por fim, os overlords, cada um mais poderoso, com menos fraquezas e mais habilidades e mais profundidade de detalhes também. A forma como eles se dividem e evoluem no geral se baseia nas interações que eles têm com o seu personagem. Em um encontro com um capitão, você pode acabar matando ele, pode acabar tendo que fugir por falta de vida, ele pode acabar conseguindo fugir, alguém pode salvar ele, você pode ser quase morto e ser salvo por alguém, ou ele pode te matar. E cada uma dessas ações tem uma consequência diferente que vai sendo somada no sistema e sendo lembrada. Quando você morre pra um capitão e renasce, já que essa é uma das mecânicas essenciais pra história e pra progressão do jogo, você pode acabar encontrando aquele mesmo orc que te matou e agora ele vai estar mais poderoso e pode até ter subido de nível na hierarquia. Ele pode ter características novas, poderes novos, menos fraqueza e ele vai lembrar de ter te matado e provavelmente vai te humilhar por isso ou ficar surpreso por você ter voltado. Isso porque na história do jogo, o Talion, que é o protagonista, é um ser que tá entre a vida e a morte e por causa do Celebrimbor, que é o espírito ligado a ele, ele acaba renascendo sempre. Enfim, como eu tinha dito, cada uma daquelas interações pode trazer um resultado diferente no futuro. Você pode acabar deixando um orc capitão escapar e ele volta mais forte depois querendo Não vingança. tá em 2x não, tá em 1.5, foi a pessoa que doou que pediu, pô. Ele, e aí existe uma pequena chance dele conseguir enganar a morte e voltar mais tarde pra se vingar também. E ele vai sempre lembrando das coisas que aconteceram no último encontro. Isso tudo através de diálogos, que além de terem todas essas especificidades, ainda exaltam ao máximo a personalidade construída pelo sistema Nemesis pra aquele orc específico, pra que ele seja memorável o suficiente pra que você se lembre dele e que a narrativa emergente dessas ações flua muito melhor. E além disso tudo, caso você morra poucas vezes durante o jogo, ainda assim os orcs podem acabar evoluindo e eventos especiais vão acontecer porque o sistema Nemesis não se limita apenas a isso. Você pode acabar matando um orc e um irmão de sangue dele pode te perseguir pra se vingar. Você pode recrutar um capitão e no futuro, depois de você já ter ajudado ele a conseguir um posto maior na hierarquia e no poder, ele pode se rebelar contra você e te trair. Se um orc aleatório acaba te matando, mesmo que ele seja só um soldado, ele ganha um posto de capitão e todas as características que o sistema vai atribuir a ele, como pontos fortes, fraquezas, personalidade, atributos visuais e tudo que envolve a personalidade desse orc. Se ele te matar de novo, ele vai subir mais ainda de nível, e se isso continuar e ele conseguir derrotar outros chefes, ele pode subir ao ponto de se tornar um overlord e você vai ter que mobilizar todo um exército pra lutar contra ele. Sendo que, mais uma vez, em todos os encontros que você tiver com ele, ou ao menos na maioria, ele vai ter uma linha nova de diálogo, referenciando os encontros anteriores e te humilhando, xingando ou só conversando ao aparecerem nas batalhas. Alguns deles têm até características extremamente específicas, como um orc cantor, um orc poeta, um orc maluco e diversos outros tipos de características. É extremamente comum encontrar jogadores que, sem saber da existência desse sistema, certamente encontraram orcs no meio do jogo e tiveram tantas interações com eles ao ponto de pensar que ele era um personagem planejado dentro do jogo. Isso aconteceu comigo e com literalmente todo mundo que eu assisti um vídeo falando sobre isso, por exemplo. E além de todas essas variações de visuais, personalidades, fraquezas, pontos fortes, o sistema ainda manipula tudo por baixo dos panos pra tornar esses personagens criados proceduralmente ainda mais memoráveis. Por exemplo, quando você acaba tendo uma quantidade maior de interações com o mesmo NPC, a probabilidade dele continuar aparecendo mais e mais no futuro vai aumentando cada vez mais. E eventualmente ele pode acabar morrendo definitivamente. Você pode acabar recrutando ele, ele pode
pode se tornar um overlord e enfim parar de aparecer tanto, mas em compensação vão ter outras dezenas de personagens igualmente memoráveis e manipulados para aparecerem nos momentos mais oportunos dentro desse sistema. Se você tem vários orcs recrutados e acaba morrendo em um combate, existe uma chance de um deles aparecer no último momento para te salvar, e a probabilidade de ser um dos que você mais teve interações é bem maior do que um orc aleatório. E é justamente através desse sistema tão complexo e diferenciado que Shadow of War consegue criar experiências e histórias tão únicas que definitivamente não foram planejadas, mas sim criadas através de um sistema tão complexo e incrível que é capaz de gerar personagens muito bem desenvolvidos, com inúmeras linhas de diálogos para as mais diversas situações diferentes, e isso porque eu nem falei da parte da história principal do jogo, que também é igualmente desenvolvida, complexa e bem feita. E tem inúmeras outras mecânicas que eu deixei de citar aqui no meio desse sistema, tipo a de fazer rinhas de orcs, as que você pode melhorar os orcs dos seus exércitos, os confrontos épicos nas fortalezas, os sistemas de encontrar informantes, implantar infiltrados dentro dos exércitos inimigos, descobrir e se aproveitar das fraquezas dos chefes, enviar os seus chefes para confrontar outros e inúmeros outros subsistemas dentro desse grande conglomerado de sistemas que é o sistema Nemesis. Isso tudo ajuda a criar um jogo que une a narrativa diretamente à gameplay, como quase nenhum outro jogo nesse escopo consegue fazer. É assim que Shadow of War cria histórias únicas. E como eu tinha dito lá no começo do vídeo, apesar da narrativa ser um dos pilares mais importantes de um jogo, além de ser um dos principais fatores para se criar uma boa imersão, existem outros desses pilares também, como a gameplay, o visual e a trilha sonora. E é justamente sobre isso que eu falo nesse outro vídeo aqui. Então dá uma passada lá Qualquer se você quiser. história de um jogo, qualquer história embutida de um jogo, a condição mínima para ela estar no jogo é ela não atrapalhar o jogo. Se ela atrapalha o jogo, que acontece muitas vezes com vários jogos, é melhor que essa história não exista dentro do jogo. É o vídeo do canal do cara que é pequenininho, pô. Mandei pra vocês. Quem curtiu pode dar uma moral.